Rádio Gilão Tavira. Para sintonizar navegando. Bem-vindos ao Conversas com Café, segunda temporada. Este é um programa mensal com convidados que nos vêm inspirar a viver uma vida melhor. Eu sou a Margarida Maria e este é o meu programa. A primeira quarta-feira de cada mês, a partir das 7 horas da manhã, com repetição às 20 horas. Caro ouvinte, muito bom dia. Estamos de volta com o nosso Conversas com Café. Deixo o pensamento do dia. Guarda espaço no teu coração para o inimaginável, da Mary Oliver. E trago também a Clarice Lispector, que nos diz: depois do medo vem o mundo. Então, com estas duas frases, estes dois poemas de abertura, dou as boas-vindas ao nosso convidado. Então, hoje em estúdio temos Ricardo Notarnicola, de origem italiana, mas nasceu no Brasil, onde viveu até aos seus 23 anos. No Brasil abraçou várias atividades, várias profissões, uma delas muito curiosa, o garimpo de esmeraldas. Não é todos os dias que ouvimos falar desta profissão. Aos 22 anos entrou para a Faculdade de Psicologia, fez o primeiro ano, e aos 23 entrou-lhe no coração a vontade da aventura, da viagem, de conhecer o mundo, e partiu para a Europa. Então, fazendo este caminho do coração, viveu em vários países, andou pela Europa, acabou por se fixar em Espanha, aqui ao lado, em Ayamonte, há 18 anos atrás. Aos 18 anos, o Ricardo pediu e fez no seu corpo a primeira tatuagem, e hoje em dia ele tem um espaço em Ayamonte de tatuagem, já está aberto há 18 anos, e é isto. Então, Ricardo, meu querido, dou-te as boas-vindas à cidade e a este programa de conversas com convidados bonitos que aqui vêm. As boas-vindas. Bom dia, obrigado. Muito grato por estar aqui. É um prazer receber-te também. Eu gosto sempre de fazer este convite aos convidados que aqui vêm, ao Conversas com Café, este convite e estas boas-vindas de fazer parte da família dos inspiradores, porque este é um programa de inspiração, de humano para humano, com ninguém acima de ninguém, todos lado a lado, neste caminho, nesta aventura bonita que é a vida. E todos os convidados que têm vindo, desde que nós começamos o programa, eu acolho-os nesta família, que cada vez é maior, não é? Que são inspiradores, que vêm tão bonitos com a sua generosidade, com a sua doação, autodoação, falar da sua vida, dos seus sonhos e de como é que os realizaram e qual o caminho que percorreram, que obstáculos é que tiveram que ser removidos para estar hoje num lugar que foi sonhado lá atrás e que hoje está materializado, até virem novos sonhos e novos desafios. Então, bem-vindo. És família, obrigado. Família dos inspiradores. Que lindo. É muito inspirador. E é isso que aqui fazemos, é trazer inspirador para todos nós que estamos às vezes presos nas nossas dúvidas existenciais, até nas nossas dificuldades, no nosso medo de arriscar. Por isso eu gosto muito desta frase da Clarice Lispector, esta frase bonita de depois do medo vem o mundo, como quem diz, depois de eu ultrapassar, de eu vencer esta grande parede, este muro que é o medo, o que é que eu tenho? Tenho um mundo para viver, para explorar. Totalmente. Então eu vou começar aqui com um pequeno desafio para ti, mas nada de difícil, ele
de um cantinho de afetividade que eu tenho por ti, tu sabes que sim, somos amigos, e venho-te pedir para te definires assim com 3 palavras. Bora lá. Sonhador, Boa. amante e tecedor de sonhos. Uau, tão lindo. Não é bom nós começarmos o nosso programa assim já com estas 3 palavras mágicas. Olha, eu aqui quando te apresentei aos ouvintes, referi aos 23 anos este bichinho que te entrou da viagem. O que é que foi esse bichinho? O que é que foi esse apelo, esse chamamento para a viagem? Como é que isso surgiu e o que é que te dizia essa voz? Assim, para mim é um pouco difícil, não sei. Tentar recordar. Para mim é uma coisa muito intuitiva, né? Boa. Eu não tinha nada assim, naquela altura eu não tinha uma consciência, digamos, como tenho hoje, desse aspecto, digamos, do sonho, né? Mas sabia que sim, que né, esse bichinho era como um sonho, né, de viajar, um sonho de conhecer o mundo, de simplesmente andar pelo mundo, a conhecer, e quando fosse hora de parar ou de fixar raízes outra vez, eu voltaria para o Brasil, né? Eu nunca tive assim a intenção ou a predisposição de viver fora do Brasil. Eu queria simplesmente viajar. Claro. Então era um sonho, né? Era um sonho de viajar o mundo. E assim foi, né? Assim me lancei. Primeiro pensei em ir para os Estados Unidos, depois não consegui os vistos e tal. Depois, como tenho a cidadania italiana, claro, resolvi vir para a Europa para terminar de fazer a minha cidadania italiana na Itália. Então fui primeiro para a Itália e fui de navio. Vim de navio do Brasil. Que lindo. Do Brasil para cá, um navio misto de passageiro e carga, onde era um navio gigantesco de carga e tinha capacidade para 60 passageiros, uma coisa assim. E foi uma isso é uma aventura. Incrível. Então, não sei se quer que eu conto mais assim. Tenho aqui várias perguntas que depois vêm empurrando umas às outras. Então, se calhar ia-te perguntar como é que foi essa decisão, a partir do momento em que tu sentiste, eu vou fazer isto, como é que foi à tua volta? No fundo, despedir talvez de trabalho, ou neste caso do curso de Psicologia, da família, porque a intenção era vir por quanto tempo, Ricardo? Então, a intenção, na verdade, é isso. Eu não tinha um plano. Né? Eu não tinha um plano, não tinha um propósito concreto, não tinha um objetivo. Era isso, era simplesmente viajar, né? Daí a coisa de dizer, o dia que fosse para podia ser um mês ou um ano. Podia ser mais. Então, como eu realmente não pensava em voltar em um ano, foi que surgiu o tema do navio. Porque naquela altura eu ia à agência de viagem e comecei a frequentar uma agência de viagem, a perguntar preços e tal. E chegou um dia que o rapaz disse assim para mim, olha, como você não quer voltar em um ano, naquela época comprávamos passagens de avião que tinha validade de um ano. E você não precisava nem marcar a volta, podia ficar aberto em um ano. E ele disse, você não quer voltar em um ano? Olha, tem essa proposta aqui, esse navio e tal. E uau, aí aquilo foi logo, né, Lindo. E super interessante foi porque na altura os meus avós, todos italianos, né? Mas os pais do meu pai foram da Itália para o Brasil já adultos, já um casal. Né? Depois tiveram todos os filhos no Brasil. Exato. E o pai do meu pai era ainda o único avô que estava vivo nessa altura. E então, quando eu já estava, depois de um mês que eu já estava na Itália, eu liguei para ele, falei com ele italiano, né, e foi assim uma emoção enorme, né, e depois um mês ou dois depois ele faleceu. E aí foste abraçá-lo. Foi que eu recordei, me fez assim, caiu a ficha de que eu tinha feito a viagem de volta deles
né? Porque eles foram para o Brasil e nunca mais vieram à Itália, nunca mais foram nem de visita nem nada. De fato, quando eu falei com ele pelo telefone, ele ainda tinha aquele trauma, né? Porque ele fugiu da guerra, né? Fugiu. Então aquele trauma do sul da Itália, totalmente calamidade, destruído. Ele só me dizia, chorava e só me dizia, não vai ao sul, não vai ao sul, né? Então foi uma história assim bastante emotiva, né? Isso para mim, porque foi como fechar um ciclo hereditário, né? Sem dúvida. Uma herança assim, que eu fiz a viagem de volta de navio. Uau, que lindo. Isso foi uma parte assim, bonito, muito bonita. Já viajei contigo agora. Então, quanto tempo andaste pela Europa até te fixares aqui, na vizinha Espanha? Eu primeiro tive 1 ano na Itália e como era, como digo, né? Como era não tinha assim um propósito, um plano. Os primeiros tempos na Itália eu viajando, indo a albergues de juventude, encontrando com outros jovens e tal, percebi que, uau, né, todo lugar o pessoal falava inglês e eu não entendia nada. Aí digo, tenho que aprender inglês. Então a minha seguinte decisão foi ir para a Inglaterra para aprender inglês. Então eu tive 1 ano na Itália, depois fui para a Inglaterra. Foi outro começo do zero, né? Porque quando fui para a Itália foi chegar também assim, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir. Trabalhei em 2 hotéis, né? Durante 1 ano. E depois fui para a Inglaterra. A Inglaterra também não sabia o idioma, começar do zero, lavar prato, pegar qualquer trabalho que aparecia. E aí fui, né? Na Inglaterra fiquei 1 ano, 2. E daí já me apaixonei, já conheci a minha primeira companheira espanhola e fui. Dali já fui para a Espanha. Exato. Atrás do amor. Pronto, tão lindo. Tão lindo. E tive viver em Saragoça 3 anos com ela e depois decidimos juntos voltar para a Inglaterra. Aí voltamos para a Inglaterra, tive lá outros 4 anos e nasceu a minha filha lá. Minha filha Kiana nasceu na Inglaterra. E aí quando ela já tinha 1 ano decidimos... eu tinha muita vontade de já morar num lugar... provar um lugar mais pequeno, né? Eu sou de São Paulo, metrópole, depois Londres, sempre cidades grandes, queria um lugar mais pequeno. E aí tinha uma amiga que morava aqui em Loulé. E que conhecemos de lá da Inglaterra e viemos aqui visitá-la. E foi o primeiro lugar que eu cheguei, vindo da Inglaterra, viemos aqui para o Algarve e fui morar em Querença, ali na Serra de Loulé. Fiquei 1 ano ali, e daí a minha filhinha até chegou a frequentar um pré-escolar ali. E aí acho que tivemos 1 ano ali, e um dia pois, conhecemos a Ayamonte. E como ela é espanhola, foi um meio termo entre, né, a Serra de Loulé, que foi um pouco radical, desde Londres para ali, e Ayamonte foi como um meio termo, assim, né, e gostamos muito. Aí com 3 anos minha filha já entrou para o pré-escolar e aí a vida já se faz em função disso. Para mim foi isso, né? Foi tipo, achei maravilhoso um lugar para ela crescer, para ser educada e tal, e foi basicamente esse... Que lindo. Isto há 18 anos, então está explicado... Não, mais, na verdade. Isso foi há 25 anos atrás. 17 anos, 18 anos vai fazer agora em agosto, que já tem o estúdio de tatuagem. É para aí que vamos. Então eu apresentei-te aos nossos ouvintes como falei na tatuagem, não é? Referi a tatuagem. Então... a minha próxima pergunta é, portanto, já deixámos aqui, já levantámos aqui um pouco o véu, como é que se deixa tudo para ir viajar sem plano, quase que sem destino? Portanto, a Europa, digamos que é um destino muito, muito abrangente. Como é que se dá este passo, não é? O Ricardo já nos deixou aqui a sua vivência, a sua experiência. Agora vamos falar de profissão, de atividade profissional. Então, tu abriste um estúdio de tatuagem há cerca de 18 anos em Ayamonte. Porquê tatuagem? Havia qualquer coisa para trás, o teu traço, o teu desenho, havia ali... Eu tenho, assim, bastantes artistas na família, assim, tios e tal.
E eu tenho um irmão, né, 2 anos mais velho, que ele desde criancinha, desde que eu conheço, ele já desenhava, já era muito artista, ou seja, muito talentoso no desenho, na pintura. E era aquela criança mais introspectiva, que se dedicava, né, e que desenvolvia aquilo. E a memória que eu tenho da minha infância é que eu sempre fui, a gente diz no Brasil, moleque de rua, né? Garoto de rua. Ou seja, a minha história era a rua, era brincadeira, era tal, claro, e não tinha... Eu era talvez uma criança mais hiperativa, que não tinha essa capacidade de parar e tal, e nunca olhei para aquilo, né? Para essa questão da arte, do desenho. Eu sempre achei que aquilo era coisa do meu irmão. E quando eu fiz, né, quando eu fui tatuado pela primeira vez, que foi aí dos 18 anos, né, acredito eu me apaixonei. Eu me apaixonei pela tatuagem, me apaixonei pelo aquele ambiente, por tudo, né? Eu, na verdade, quando entrei naquele estúdio, era um lugar pequeno, com esse tatuador, e não tinha mais ninguém. Parece que eu entrei numa outra dimensão, entrei num transe, assim. Eu fiquei... Como nós nos apaixonamos. Fez minha tatuagem e eu fiquei aqui hipnotizado por aquilo. Claro, entrou nos poros. E eu pego essa emoção e toda essa paixão que entrou e levo pro meu irmão, para que, né? Uau, olha o que eu descobri pra ti, né? E, claro, aquilo entrou por um ouvido e saiu pelo outro, ele não quis nem saber, e eu esqueci completamente também, nem considerei por um minuto que eu pudesse fazer isso, né? Ok. E aí continuou, depois ainda fiz mais uma pequena tatuagem numa viagem no Brasil, e depois nunca mais voltei a pensar nisso. E, então, para mim o processo aqui, a questão de sonhos aqui é isso, né? Eu quando saio do Brasil, saio para isso, né? Para um sonho de viajar. E para mim os sonhos para mim é o caminho do coração, né? Estamos a seguir esse impulso do coração. Exato. E o caminho do coração, na verdade, é o que está conectado ao mistério, ao grande mistério. Ou seja, o caminho do coração é um passo ao vazio, onde o chão aparece conforme dás o passo. Lindo. Nós nunca sabemos exatamente, né? Não é um caminho da certeza, da lógica. E então, ou seja, esse viajar era uma conexão íntegra e constante com a sincronia da vida. Ou seja, eu tinha uma atenção plena com os sinais, com a conexão, com perceber intuitivamente qual era o próximo passo. Como esse detalhe de dizer, agora eu vou para a Inglaterra aprender inglês. Exato. Uma vez estando na Inglaterra, o amor, fui para Saragoça. Né? Então, uma coisa vai levando a outra, mas muitos detalhes no meio, assim, né? Muitos pequenos detalhes. O fluxo da vida, não é? O fluxo. E muito consciente disso, né? Claro. Desses processos. Então, quando eu já voltei para a Inglaterra na segunda vez com a Maripaz, a minha primeira companheira, eu aí comecei a frequentar cursos variados. Eu fiz cerâmica, eu fiz forja de ferro, escultura também, ou seja, algumas coisas. Comecei a tocar o lado artístico, comecei a abrir-me para esse aspecto artístico, comecei a fazer bijuteria. Então foi como, né, foi como a descoberta dos meus talentos artísticos. Até agora nada de desenho. Sim. E no meu processo de independência eu comecei um dia vagueando pelo centro de Londres, que eu adorava nos meus dias de folga. Eu trabalhava numa pizzaria e observava umas garotas que faziam, nós chamamos no Brasil tereré, aquelas trancinhas no cabelo com fios de cores. Exato. E eu fiquei olhando para aquilo e falei, olha lá que fixe, eu podia fazer isso. E fui falar com elas, eram espanholas, me ensinaram e comecei a fazer isso nos meus dias de folga da pizzaria. Eu ia lá, né, e assim, com uma coisinha na mão, oferecia para as pessoas e fazia na rua. E assim comecei pouco a pouco, cada vez mais. Já montei uma caixinha, já comecei a ter um expositor melhor. Exato. E cada vez eu ia mais fazer isso e menos trabalhar na pizzaria. Exato. Porque a pizzaria trabalhava por turnos e podia escolher o que você queria trabalhar. Sim. E aquilo foi crescendo. Foi crescendo. Aí já comecei por uma malinha com bijuteria. E das tranças, a bijuteria, ia vendendo isso. E aquilo foi expandindo. Comecei a trabalhar em festivais,
Exato, onde havia maiormente festivais. multidão. Isso. Sim, claro. E lembro que chegou um momento onde comecei a trabalhar também em festas rave. Ok. E essas raves com aquela cena muito neon, né, fluorescente e tal. E então chegou um momento que eu comprava isqueiros clicker e pintava esses isqueiros com tintas fluorescentes. Ok. Vendia isqueiros. Então isso que eu me lembro foi a primeira ação Ok. na direção do desenho que eu comecei a ter. Pintar isqueiros. Ok. Tão lindo. E isso foi. crescendo. Já quando venho para Portugal, quando já chegamos aqui em Lulé, imediatamente começo a trabalhar com as mesmas coisas, a fazer trancinhas aí nos mercados, a vender bijuteria e tal. E o que aconteceu? Um dia eu fui trabalhar numa convenção numa concentração de motos de faro. Exato. Montei uma banca ali. É grande. E a mesma coisa, bijuteria e trancinhas. E curiosamente, do lado esquerdo e na minha frente tinha 2 stands de tatuagem. Uau. Né? Ok. E eu assim Foi que olhava tu não- para aquilo, Foi que né? tu não deixasses de ver. Achava A vida deu-te logo fixe e dois. tudo e tal, mas nem me chamava atenção, na Ok. verdade, né? Nem para mim próprio me tatuar. E numa bolsa encontro montes de tubos de rena que eu tinha de Londres. E pensei, preciso fazer alguma coisa com isso. Então, Que é uma tinta a rena extraída de uma- é aquela tinta que De fazem plantas. os marroquinos, que Exatamente. pintam as Que mãos. depois e sai tal. ao fim de exato, uma semana ou Exato. duas. E eu pego e coloco um cartazinho dizendo tatuagem temporária de rena e peguei um bloquinho e desenhei nesse bloquinho as coisas que eu desenhava nos isqueiros. Ok. Um cavalinho de mar, um golfinho, sei lá, coisinhas assim, Sim. bué simples. Sim. E os 2 dias da concentração fiz bué tatuagens de rena Tão dessa. lindo. E aquilo, outra vez, fica por aí. Após isso, uma viagem para o Brasil. Nessa viagem para o Brasil, vejo um rapaz surfista que estava na praia fazendo tatuagem de rena, mas já tinha uns livros cheios de desenhos, assim, mais tipo tatuagem mesmo. E já tinha uma tinta que chamavam rena, mas que já era um pigmento preto. Ok. Ficava mesmo preto e durava mais tempo Mais que aquela e tal. E eu já fiquei assim, né? E ele, pega o livro, vai lá, tira a fotocópia e tal. E eu, beleza. Então já voltei do Brasil com essa história, com essa tatuagem, com essa agora preto, muito mais, né? E com um monte de desenhos, né? Para fazer coisas muito mais tipo tatuagem mesmo. Claro, elaboradas. E trabalhava já na praia, no passeio de Monte Gordo, no verão, com as bijuterias e com as tranças, e comecei a introduzir também a tatuagem de rena. Ok. E aí a tatuagem de rena começou a ser a principal fonte, o principal movimento. Era mesmo assim, tipo 3, 4 horas na noite, sem parar, a crianças, adultos e tal, fazendo tatuagem de rena. E o que eu fazia a princípio? Muitos dos desenhos, os desenhos mais difíceis, eu fazia um cálculo do desenho, como se faz mesmo para fazer tatuagem. Então aquilo foi me educando o traço. Exatamente. Tantas vezes que eu fazia aquilo na noite e constantemente 3, 4 meses ali. Exato. Foi me educando o traço, e depois eu comecei a fazer muita coisa também à mão livre. Eu já olhava para os desenhos, já fazia à mão livre, ou inventava. As pessoas queriam umas flores, uma rama, eu inventava. E aquilo foi a minha base da tatuagem. E às vezes as pessoas perguntavam se eu fazia tatuagem verdadeira, e eu dizia que não e nem pensava no assunto. Até que chegou um dia que apareceu um espanhol que estava de férias com a família. E chega assim e pergunta, faz tatuagem? Eu digo, não. E ele, devias fazer. Mas por quê? Não, porque és muito bom fazendo isso, tens aí uma perfeição e tal, ia ser muito bom fazendo tatuagem. E ele vinha todos os dias e ficava me provocando, né? E era muito alegre, era um espírito assim, aquela pessoa super, né, assim... ativa e alegre, entusiasta, né? E me disse, eu tenho um estúdio. Ele tinha um salão de cabeleireiro onde ele fazia tatuagem também, cerca de Badajoz, na Espanha.
Então ele me convida para ir e se oferece a me ensinar. Um estágio. E aí eu digo, tá bem, eu vou pensar, e não sei o que, já veremos, né? E no final da viagem dele eu digo, sim, eu aceito, mas ainda vou ver, né? E aí quando acabou aquele verão, eu comprei meu primeiro computador, não sabia nada do computador, e enquanto aprendia a mexer no computador, comecei a fazer a minha investigação sobre a tatuagem. Exato. Então passei uns 3 meses assim investigando, estudando tudo que havia, né, disponível naquela época. E um dia liguei para ele e digo, olha, vamos lá combinar isso, né? E fui ter com ele, cheguei lá num sábado e no domingo fomos pro estúdio de manhã e durante a manhã vimos tudo o que era para ser visto. Naquela época, eu como já tinha feito esse estudo antes, né, ele chegava para mim, não sei nem por onde começar, eu digo, então vamos ver isso, porque eu já tinha estudado tudo, eu já sabia, né, então vamos ver isso, vamos ver aquilo. E naquela altura, nós, os tatuadores, ainda, a indústria de tatuagem era muito, muito pequena, não existia nem 20% do que existe hoje. Então uma das coisas que nós tínhamos que fazer ainda era preparar as agulhas, ou seja, soldar agulhas. As agulhas compravam-se soltas e quando eu digo agulhas, o que é que são, né? O que nós usamos? Usamos como se fossem pincéis. Exato. Né? Tem um grupo de agulhas que são 3 agulhinhas muito fininhas para fazer linha, que pode ser 3, 7, 9, 11. Depois tem as redondas para fazer preenchimento, depois tem umas que são assim abertas, enfim. Tudo isso tinha que ser feito e eu, bora lá ver agulhas, né? Me ensinou a soldar agulhas, provei 2 vezes assim, falei, tá bom, já tá, vamos lá ver outra coisa. E foi tudo assim. E chegou uma hora que ele diz, bom, já não há mais nada, já tá tudo, agora tens que tatuar. Eu, tá, mas não, faz uma tatuagem a mim. Eu digo, não, estás maluco, acha? Não, faz uma tatuagem a mim, como é que... Senão não... Para começar, pois, porque né? tem que se começar. E eu naquele momento pensei, bom, ele é autêntico, sincero, eu não tenho nada a perder, vou aceitar, né? Mas naquele momento, alguma coisa dentro de mim, assim, muito, muito severa mesmo, muito, não sei, muito autocrítica, uma voz interior, né, que me disse, bom, eu vou aceitar, mas no momento que eu tocar a pele dele, eu tenho que saber se isso é para mim ou não, né? Porque o sentido de responsabilidade que eu já sentia com a tatuagem, só com a investigação que eu tinha feito, já era assim, muito enorme, era quase que um temor, assim, né, de pensar, se eu fizer alguma coisa mal feita alguma vez na pele de uma pessoa, eu não vou conseguir viver mais, né? Era, assim, era um sentido de responsabilidade muito grande, né? E foi tal coisa, né? Foi assim uma emoção indescritível, assim. No momento que eu encosto a agulha na pele dele, começo a fazer a primeira linha, cada milímetro era uma crescente autoconfiança. No final, uma certeza. No final, assim, dessa primeira linha, eu já tinha literalmente a sensação de fazer isso de toda a vida. Era incrível. Foi mesmo bonito. Uma descoberta, foi um encontro assim com alguma coisa ancestral, que eu considero isso, eu considero que é algo que já vem comigo de... Porque tu nunca procuraste, não é? Pelo que tu contaste aqui connosco hoje. A vida trouxe-te e foi-te pondo sinais à frente e vai vendo e trouxe-te pessoas e trouxe-te oportunidades e tu sempre a não Então a conexão com o sonho é o quê, né? Eu quando fiz aquela primeira tatuagem, como em mim, né? E sonhei com aquilo, é como que plantei uma semente, né? Sem dúvida. Aquilo que me entrou naquele momento foi uma emoção e um sonho que foi plantado algures. Exato, e ficou aí. E isso explica essa funcionalidade do caminho do coração, que é do tipo, a gente não controla. É verdade. Quando a gente caminha na direção dos nossos sonhos, nunca sabemos realmente aonde nos está levando. É verdade. Entende? Então eu caminhei na minha viagem como sem rumo e ia sendo guiado para aqui, para ali e me deixava levar, até que um dia, quando chegou a tatuagem, a sensação que eu tive era o quê? Que veio ao meu encontro. Exato. Né? Exato. Mas eu estava indo ao encontro disso. Exato. Tudo que eu fiz, aparentemente nada a ver com isso, foi tudo uma preparação para chegar nesse momento. Porque a minha escola foi só essa manhã, nesse estudo desse rapaz. A partir daí foi totalmente autodidata. A partir daí eu fui para minha casa,
um quarto E que eu tudo. tinha, montei um estúdio bem montado ali e comecei a tatuar. E mais. Bom, a segunda tatuagem depois fiz a mim próprio, Ok. que foi para sentir e experimentar e sentir ao mesmo tempo o que é que eu estava fazendo. Ok. E a partir daí comecei a tatuar e comecei a cobrar imediatamente. Porque Claro. achei que Claro. tal era a minha autoconfiança no que eu já estava, Tão no lindo. que eu ia entregar à pessoa, que eu não senti necessidade de fazer um processo de ficar oferecendo amigos, não. Tanto Claro. foi a autoconfiança como foi o respeito a isso também. Exatamente. Entende? E valorizar o respeito e o valor ao que é uma tatuagem. Né? e ao teu trabalho e ao ao teu meu caminho. trabalho, exatamente. Porque é um caminho lindíssimo, é uma história muito bonita. Tenho a certeza que os nossos ouvintes estão deliciados a ouvir toda esta história do nosso convidado hoje. Então, o teu estúdio chama-se? Kumara Tattoo. Muito bem, onde é que o podemos encontrar? Vamos aqui publicitar, eu adoro em fazer Ayamonte, isto. bem na entrada de Ayamonte, assim, onde era o antigo estádio de futebol, para quem Ok. conhece Ayamonte há muito tempo, mas está ao lado do quartel da Guarda Civil. Ok, Kumara Kumara. com capa. Kumara Muito bem. Tattoo. Nós, quando o programa for para o ar, como é de costume, nas redes sociais do programa e depois nas nossas, vamos pôr o link para se poder ouvir a conversa. E vamos também publicitar, deixando os teus Sim. contactos, telefónico, e-mail, morada, tudo. Portanto, tudo isso ficará Gratidão. para, Sim. claro que sim, para os nossos ouvintes que tenham vontade de fazer a sua primeira tatuagem ou mais tatuagens ou renovar, porque também é possível. E eu renovei uma tatuagem antiga, tenho muito gosto nisso. Portanto, eu conheço o trabalho do Ricardo porque o procurei para renovar um traço que estava antigo, desbotado, sem piada. Tinha sido um desenho feito pelos meus filhos, não é, no papel, e o Ricardo fez um trabalho lindo de recuperação, de reabilitação destas duas ondinhas que eu tenho, com cores, um trabalho lindíssimo, eu fiquei tão feliz. Ganhou vida nova. Porque também é possível, não é? Reabilitares, pegares num traço antigo e dar-lhe nova vida. Ricardo, o que é assim, estamos mesmo a chegar ao final, mas ainda tinha aqui duas perguntas pequeninas. Assim, de forma resumida, se te for possível, o que é para ti, então, assim, uma tatuagem? O que é isso? O que é uma tatuagem para ti? É tanta coisa, né? Mas eu acho que eu vou tentar te dizer assim, o que, na verdade, aonde eu estou agora e quero ir. Nesse momento também, nesse princípio, onde eu senti essa questão da responsabilidade, eu também senti para mim e assumo que seja uma necessidade minha, né, de acreditar nisso. Naquele momento eu acreditei que a tatuagem é uma forma de cura em algum nível, que hoje em dia eu considero um nível muito mais quântico e tal, né? Okay. Eu nunca indaguei, ou procurei, ou quis explorar, sim. Explorar ou obter uma confirmação disso em nenhum âmbito possível. É teu. Eu simplesmente acreditei e sigo com isso até hoje. Então, hoje eu quero direcionar e enfocar o meu trabalho muito mais num aspecto sagrado. Sempre foi, para mim sempre foi, né? Eu sempre tive essa sacralidade no meu trabalho, mas o ter um estúdio de tatuagem abrange também um aspecto comercial, que eu faço piercings também, a gente atende, e o aspecto comercial é sobretudo na questão de que é uma das questões que eu também me eduquei, foi a servir qualquer pessoa e qualquer estilo de tatuagem. Então eu me desenvolvi em qualquer estilo, e modéstia à parte, as pessoas podem ver o meu Instagram e ver que né, eu faço bastante bem tudo o que faço. Claro que né? sim. Não vou dizer que faço todos os estilos que existem, como hiperrealismo, essas coisas não, mas faço de tudo e bastante bem. Então isso também para mim é um pouco um aspecto comercial, né? Então hoje em dia eu quero enfocar um pouco mais, eu não sei ainda o que, porque é difícil, porque ao estar mais de 20 anos fazendo de todos os estilos, resulta um pouco difícil agora
enfocar e dizer vou fazer só isso, só esse estilo. Mas basicamente o que eu quero é ter um enfoque mais sagrado, ou seja, muito mais individualizado, no sentido de pode ou não, depende da abertura da pessoa, ser uma coisa mais cerimonial, Claro, né? Uma claro. coisa mais ritualizada, inclusive, onde eu quero trazer uma consciência para as pessoas maior de tudo o que envolve uma tatuagem. Exato. Que basicamente, assim, em curtas palavras, só para dar uma luz assim, né? Para mim, tatuagem é um ato mágico. Pronto. Né? E por quê? Tá aqui. Basicamente, estamos a lidar com um ser humano, Exato. com um órgão do ser humano, que é a Pele, pele, que é o maior órgão que nós com temos. o sangue e com a dor. Exato. Então, isso são ingredientes altamente, assim, Lindo. mágicos, Lindo. que faz com que a Pronto. tatuagem realmente seja algo mágico. Então, daí a visão também de ser uma cura, né? Porque Claro. eu acho que trabalha diretamente no nosso subconsciente, e a tatuagem é como se fosse imagina como se isso fosse um oráculo, né? Onde o desenho é do tipo, né, entre eu e a pessoa, canalizando junto uma imagem que é uma simbologia, Claro. que está Claro. vindo do teu subconsciente, Exato. para ser plasmada na tua pele Ad de eterno. uma forma corajosa de exteriorizar algo que está Tão contido numa caixa aí dentro e nunca tinha saído. Pronto. E agora tu estás a Uma mostrar Pandora. para o mundo aqui. Isto é meu. Exato. Isto aconteceu Exato. comigo. Eu sou assim. Eu Exato. passei por isso. Eu vivi isso. Exato, Seja exato. lá o que for, estás a Exato. exteriorizar e estás a mostrar Tão lindo. isso. Eu vivo isso assim, que é esta minha tatuagem que tu pegaste, sem dúvida. O facto de ter sido desenhada pelos meus filhos, cada um fez uma ondinha, são 2 ondas. E o que isto representa para mim, isto tem tanto significado, porque é água, é o mar, Exato. e o que é que também a vida me pede, não é? Que eu dance nas águas, aqui todos os pensamentos, as dúvidas que possam surgir, os receios, que eu dance, que eu simplesmente me embalo aqui com as ondas. Então, pronto, é bom poder partilhar isto. Outro detalhezinho só que eu queria mencionar é a questão energética, né, para as pessoas terem em consideração também que é do tipo, né, quando falamos, né, que é um ato mágico, então está envolvido uma grande questão energética. Então, para terem esse cuidado, né, de sentir também não só o aspecto da qualidade do desenho, que é importante, né, a qualidade do artista, digamos, Sim. mas também a qualidade energética do lugar, Sem a dúvida. questão energética da pessoa que vai se tatuar, ou seja, Exato. se você de repente aquilo ressoa contigo, né? Claro. Se sentes uma conexão com essa Claro. pessoa, se sentes que Com o espaço, com... eu gostaria de ser tatuado por essa pessoa, né? Não Exatamente. só uma questão de Vou ir essa fazer pessoa mais faz um uma desenho. coisa tem um trabalho muito bonito, mas a relação com essa Exatamente. pessoa A é conexão, nula a conexão é muito e importante. simplesmente é como se pusesse uma estampa Concordo. em mim, né? Exatamente. Então Dar significado dar significado àquilo a que tudo, nós né? fazemos A tudo, né? na vida, não é? E também aqui. Exatamente. Olha, Ricardo, eu estou... Viagem lindíssima, não saí da Obrigado. cadeira, Obrigado. parece, mas sim, viajei bastante. Foi uma viagem, uma conversa muito bonita contigo, assim, maior Obrigado. gratidão, maior carinho por ti, por teres aceito vir ao programa e partilhares a tua história, não é? Os teus sonhos, a tua visão do trabalho que tu fazes lindíssimo e também a forma como tu o vês, como tu trazes nobreza para a tatuagem, que nem sempre é vista com bons olhos, não é? Então tirar estas crenças falsas, estes mitos, tudo é belo, tudo o que é expressão artística está no mundo, é para nós observarmos, não temos que gostar de tudo, mas abrir espaço no nosso coração para aceitar, isto está no mundo, isto está, e a tatuagem tem o seu lugar, tem, e que bem que tu falas aqui da tatuagem, da sacralização, do ritual, da conexão com a pessoa, com o trabalho, com o espaço, e dar significado, porque no fundo é no nosso templo corpo, não é? No nosso templo pele que vai ficar, então não ser uma coisa qualquer, não é? Ser algo que é sério, que é importante, que tem valor. Então
Com certeza. A maior gratidão, querido. Gratidão. Ter recebido aqui mesmo. Estou assim Para mim, imenso a prazer. sorrir. E gratidão Muito pelo grata. convite. Gratidão, Claro que sim. Muito grata. Então, caros Não. ouvintes, igualmente. Caros ouvintes, espero que tenham gostado. Foi assim uma conversa muito bonita pela arte, pela conexão mágica com o nosso trabalho, com a vida e entre nós, humanos, que aqui estamos nesta experiência bonita. Então, até ao próximo programa e despeço-me com amizade. Bem-vindos ao Conversas com Café, segunda temporada. Este é um programa mensal com convidados que nos vêm inspirar a viver uma vida melhor. Eu sou a Margarida Maria e este é o meu programa. A primeira quarta-feira de cada mês, a partir das 7 horas da manhã, com repetição às 20 horas. Rádio Gilão. Nome de rio, nome de rádio. Para sintonizar, navegando.